Oiê, bom dia, mulheres incríveis! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. E o nosso tema hoje é autoestima e maternidade. Eu vou estar sempre trazendo conteúdos para vocês voltados para a saúde emocional da mulher, tá? Vocês sabem que eu trabalho muito sobre autoestima, autoconfiança, mas a profundidade disso, né? Não só a autoestima de forma superficial, mas a autoestima de uma forma profunda, que reflete e que impacta na relação da gente em todos os aspectos, na nossa relação com a vida profissional, com a vida amorosa, com a vida financeira, com a vida do lazer, com a nossa família, né? Tudo fica mais leve quando a gente está mais leve. Então, tudo relacionado à saúde emocional da mulher, eu estou sempre trazendo aqui para vocês, tá bom? Sarita, quer se apresentar? Quer falar algo de você? Eu apresentei de forma bem simples, assim, o que é mais importante para mim, que a gente fez pós-graduação juntas, a gente sempre se identificou muito, somos muito amigas, não temos convivência mais pela distância mesmo, mas, né, é um coração da gente tá juntinho. Pode falar. Verdade, Paulinha. A Paulinha era meu canga, né, gente? Nós éramos uma dupla. Acho que ainda podemos, né, Paulinha, nos ver assim, apesar da distância, mas a gente realmente sempre teve muita afinidade, enquanto a gente pôde ter um convívio mais próximo. Então, o meu nome é Sara, eu sou psicóloga, tenho uma trajetória que mescla uma atuação no ambiente organizacional, já trabalhei em alguns RHs de empresas, e junto com isso eu tenho também a minha trajetória na área clínica. Hoje, o tema da maternidade é um tema que é muito importante para mim, porque eu vejo que a maternidade saudável, o exercício dessa maternidade saudável, é o começo de muita coisa, né? E eu acho que tem muito a ver com o espaço que você tem criado aqui aos sábados, Paula, porque o papel da maternidade na vida da mulher, ele é muito decisivo, ele é muito grande, né? E a gente precisa entender como cuidar melhor dessa mulher, como entender as necessidades dela, para que ela exerça uma maternidade emocionalmente saudável e que isso reflita em todos os outros papéis. Então, esse é que é meu interesse. Com certeza. E assim, o que eu observo? Que quando a gente se torna, eu vou começar por aí, depois eu vou deixar você ir falando também, tá? Se vocês tiverem perguntas, gente, já vai colocando. Eu sempre dou uma pausa, volto, leio os comentários de vocês pra gente poder estar em sintonia aqui, tá? Mas eu sempre vejo assim, que a mulher, quando ela se torna mãe, ela se volta naturalmente muito pro papel de mãe, né? Antes da maternidade, geralmente você tem o papel profissional, o papel de dona de casa, o papel de esposa, o papel de filha, o papel de estudante, enfim, outros papéis, né? E amiga, né, que é um papel ainda muito ativo, né, antes. E quando entra um bebê, né, a mulher, ela se torna mãe, ela se volta muito para o papel da maternidade. Até aí tudo bem, muito natural, muito exigido da gente, né? Principalmente os 40 dias, que eles são não só fisiologicamente uma preparação, mas também emocionalmente, né? A preparação de você ver que tem uma bebê que depende 100% de você. Só que o que acontece? Passam-se esses 40 dias, passam 2 meses, passam 3 meses, passam 6, o bebê já está mais ativo, já está comendo, papapá. Passa um aninho, o bebê já está andando e papapá. E a coisa vai evoluindo e a mãe continua regredida ali como se tivesse um bebê de um mês, né? E o que eu quero dizer com isso, gente? Não quer dizer, tem gente, nossa, mas quando a gente é mãe é o maior amor do mundo, então a gente tem que se dedicar mesmo, é a pessoa mais importante do mundo pra gente e tudo mais. Sim, e é. Só que você tem que se lembrar que, além de ser mãe, você continua sendo esposa, ou deveria continuar, você continua sendo dona de casa, você continua sendo mulher, você continua tendo uma vida profissional ou não, mas se você não escolhe essa vida profissional fora, ela existe dentro de casa também, né? Então, existem ainda outros papéis. Você continua sendo filha, você continua sendo amiga, você continua tendo uma vida social, deveria ter. E aí, a gente tem mães que focam tanto ali que eu sinto que impacta no resto da vida dela. E, principalmente, vou falar isso, acho que você vai concordar, no casamento. Porque o homem se sente deixado de lado, o homem se sente excluído da relação. Muitas vezes ela não permite que ele ajude muito, porque o homem não tem jeito. E as mães, as avós, elas têm muito de falar disso. Não deixa dar banho que o homem não tem jeito para isso.
E esse homem não tem jeito para isso, você vai levando, levando. Quando o bebê está maior que você quer que ele cuide, ele já não cuida mais porque ele não se acostumou. Então ele fala: não, não dou conta de trocar, não dou conta de dar banho, não dou conta de fazer mamadeira. E aí começa tudo a se complicar. Ele acha que você não se doa para ele, não se dá atenção. Ele acha que você acha que ele não se doa para você, não ajuda com o bebê. E aí se confunde tudo, parece uma mistura. Acaba virando, Paulinha, meio que uma torre de Babel em casa, né? Porque quando a coisa chega nesse ponto que você citou, e infelizmente isso é muito comum, ninguém mais se entende, né? Aí as necessidades já estão sendo ignoradas há muito tempo e a coisa chega num ponto muito crítico em que as pessoas já estão muito mais sensíveis, muito mais magoadas, com muito mais dificuldade de verbalizar aquilo que de fato precisam, né? E não dá para falar que assim, chegou nesse ponto, é só ladeira abaixo, não tem mais conserto. Pode até ter, mas é mais trabalhoso. A gente hoje sabe que não precisa deixar a coisa chegar nesse ponto. A gente pode sair um pouco desse piloto automático, desse deixa a vida me levar dentro da maternidade, tomar as rédeas da situação um pouquinho mais e direcionar para um outro caminho que para nós seja mais interessante, né? E todo esse trajeto que você tão bem descreveu agora, ele tem início muitas vezes num ponto que eu quero muito tocar hoje, que é uma espécie de romantização da maternidade e uma forma de ver a mãe como um ser extraordinário, né? Então, para quem já é mamãe, eu estou aqui para tirar esse peso das costas, e para quem ainda não é mamãe, eu quero dar esse alerta. Não embarca nessa de achar que quando uma mulher se torna mãe, ela naturalmente recebe ali superpoderes e ela passa a ser aquela pessoa extraordinária, que dá conta de tudo, que sabe tudo, que aguenta tudo, que tudo suporta, né? Porque às vezes, mesmo sem perceber, a gente acaba assumindo essa ideia, e aí a gente veste essa capa de super-heroína, e gente, vamos combinar que a maternidade é muito revolucionária na vida de uma mulher, né? Ela mexe com muitas coisas, ela modifica o lugar de todos esses papéis que você citou, né, Paulinha? O papel de mulher, de esposa, de gente, né? A forma como a gente se posiciona diante da vida muda muito com a maternidade. E isso não precisa ser uma coisa tão pesada como a gente mesmo às vezes coloca. Alguns dias atrás no meu perfil, eu fiz uma enquete baseada num meme. Eu vi um meme numa página e achei super interessante. Falei, isso aqui vai dar uma reflexão, né? E compartilhei. O meme dizia alguma coisa mais ou menos parecida com a frase seguinte: que se essa situação toda, né, da pandemia do coronavírus, tivesse uma mulher à frente das medidas para resolver essa situação, já estava todo mundo vacinado, todo mundo de casaco, todo mundo indo para a escola, né, e a coisa já tinha sido super resolvida. Eu achei graça, né, mas ao mesmo tempo, gente, eu sei que é um meme, a gente não pode levar tudo tão a sério, mas eu entendi que era uma oportunidade da gente pensar um pouco sobre isso. O que se espera de uma mãe hoje em dia? Mas, Sara, me conta uma coisa, o que deu na enquete? Ô, Paula, a maioria de nós, mulheres, acha que é isso mesmo. Que a mãe dá conta de tudo. Que a mãe dá conta de tudo, que a mãe tem todas as respostas, que tem coisa que só uma mãe vai saber resolver, né? E é claro que a chegada dos filhos é um marco na vida de qualquer mulher que opte por isso. Mas eu fiquei surpresa, de fato, como nós mesmas assumimos essa carga de esse lugar de saber de tudo, de dar conta de tudo, né? Sem perceber, muitas vezes, o quanto isso aumenta a nossa própria sobrecarga. E aí a gente chama isso hoje de multitarefa, né? A mulher é multitarefa. E a gente recebeu isso muito bem, obrigada, como um elogio. Só que com esse elogio, com esse rótulo de multitarefa ótimo, a gente recebeu uma sobrecarga muito grande, que é o que você está falando, né?
E aí, eu quero que você aí, mulher, pense muito sobre isso. Porque nós somos multitarefas, a gente tem que dar conta de tudo. Porque nós somos multitarefas, a gente tem que estar equilibrada sempre, todos os dias, o tempo todo. Porque nós somos multitarefas, a gente não pode ter um dia de estar mais triste, outro dia mais irritada. Porque ser multitarefa, você não pode dormir um dia com a pia suja, né? Com um monte de vasilha suja para lavar, ou um dia que você não deu conta de fazer tarefa com seus filhos. Então, essa é a ideia que a gente precisa trazer. Trazer leveza para esse multitarefa, né? Porque a gente recebeu isso e a gente quer dar conta de tudo, sim. Eu atendo muitas mulheres e eu sempre existem muita queixa também, trazendo essa questão da multitarefa, da relação com as atividades domésticas em si, né? Além de tudo que eu faço das tarefas domésticas, o marido não ajuda, papapá. Então, tem essa conversa também. Mas eu quero te dizer, como você está trazendo isso? Que peso você coloca nisso? Porque se de repente você quer, por exemplo, eu não aceito sair de casa, eu não vou sair para passear se a casa está toda bagunçada. Para o meu marido, tudo bem a gente sair, passear e deixar a casa virada do avesso. Para mim, como fala, inadmissível. E aí você tem que ir aprendendo também a questionar os seus próprios valores. Porque você pode um dia deixar a casa virada para o ar, mas aproveitar um dia inteiro com seu marido, com seu filho, com seus filhos, enfim, e depois você voltar e resolver isso junto, você pode ter um pouco de flexibilidade. Então, assim, a gente precisa, inclusive, pensar nesses valores. Eu fiz outro dia um podcast, Sara, que se chama Questione a Sua Mente. E eu tenho observado muito isso, tenho batido muito martelo em cima disso, principalmente com as minhas pacientes, sobre questionar propriamente, porque a gente tem uma ideia de mundo e a gente acredita que essa ideia é a ideia verdadeira, é uma verdade absoluta e é a gente que está certo, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar no que é certo e o que é errado, e a gente se torna inflexível e intolerante para o resto do mundo. Só que se eu aprendo a questionar a minha própria mente, eu aprendo também a flexibilidade, eu me relaciono melhor com as pessoas, porque isso vai ser mais leve, e eu começo a entender que, de fato, eu sou um ser humano, e tá tudo bem se eu errar, tá tudo bem se eu não der conta 100% todos os dias, né? E aí isso vai se tornando mais leve. Faz sentido o que eu tô falando? Faz muito sentido, Paulinha. A gente precisa se permitir ir um pouco além. Quando você fala da questão de questione a sua mente, a gente precisa lembrar que o nosso cérebro, a grande preocupação dele, a grande missão dele é nos manter vivos e não nos fazer pessoas felizes. Então, às vezes, ele cria, né, aquilo que a gente chama de crenças que vão garantir a nossa sobrevivência. Ok, mas a gente precisa fazer esses questionamentos que você está sugerindo, porque a gente não quer só sobreviver, né? A gente também quer ser feliz, a gente quer ter uma vida plena, a gente quer se realizar. Então, para isso, a gente de fato precisa questionar muitas coisas. Algumas dessas coisas não brotam espontaneamente na nossa cabeça. Às vezes a gente ganha isso de outras relações, a gente ganha isso da nossa própria criação, desde a nossa infância, e a gente vai reproduzindo isso meio que no piloto automático, sem perceber que aquela crença já fez algum sentido em alguma época, mas às vezes não é aquilo que se aplica da melhor forma na minha vida hoje, para a minha rotina, para as minhas necessidades, para os meus objetivos. Aquilo não tem nada a ver, não se encaixa. E aí a gente fica carregando aquela coisa, né, aquela bagagem super pesada, que não tem uma utilização da nossa vida prática, nos desgasta e nos consome, e a gente não para colocar essa bagagem no chão e falar, peraí, deixa eu ver o que daqui realmente eu aproveito, o que daqui realmente faz sentido na minha vida hoje, né? Então a primeira coisa que eu convido as mamães e as futuras mamães a fazerem é justamente questionar esse padrão, né? Esse padrão fechadinho de maternidade como um lugar de superpoderes, será que realmente é a forma mais saudável que eu tenho hoje de construir a minha maternidade? E aí tem uma pergunta mais dolorosa que a gente precisa se fazer. Qual é o preço que eu vou pagar para manter esse padrão? Não, Sara, eu tenho aqui um padrão na minha cabeça e eu acho que eu só vou ser uma boa mãe a partir do momento que eu alcançar esse padrão de excelência. Ok, qual é o custo disso? Porque a gente está vendo, Paulo, eu acho que eu e você podemos falar disso até com um pouco mais de propriedade. As mulheres estão adoecendo. Sim. Eu não dou conta de vir aqui falar da saúde emocional da mulher
sem levar em consideração o contexto que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, há um ano atrás nós entramos, sei lá, num momento da história da humanidade que virou a vida de quase todo mundo de pernas para o ar. Será que o padrão de maternidade que eu tinha antes, até o início de 2020, será que a melhor coisa que eu posso fazer é manter esse padrão ainda hoje, nas condições que a gente está vivendo, com tudo diferente do que a gente tinha imaginado para 2020, 2021? O que eu estou sacrificando, gente, para manter esse padrão? Às vezes eu estou sacrificando as minhas emoções, a minha saúde, às vezes até a própria saúde física da mulher fica comprometida, né, em relação a isso. Então, quando a gente fala de cuidar da autoestima da mamãe, a gente pode falar, assim, de uma aparência mais saudável, né? A gente tem muita preocupação com a balança, e isso não precisa ser ignorado, não é menos importante. Mas como é que você está lá dentro, né? Como é que você está se organizando emocionalmente para colocar em prática a melhor maternidade possível para você? Né? Às vezes a gente estabelece ali um patamar elevadíssimo, a gente tem uma visão super crítica da gente mesmo, a gente se exige ao máximo e a gente esquece que a gente não está nas melhores condições possíveis, né? Quando a gente estava lá no ensino médio, a gente aprendia nas condições ideais de temperatura e pressão. Gente, não é a condição que a gente tem hoje. Então, às vezes, a gente precisa dar uma ajustada nesse padrão. E você falando isso, eu me lembrei, eu até gravei um vídeo sobre isso, não está no meu YouTube ainda, mas eu vou colocar essa semana, sobre adoecimento da mulher nesse tempo de pandemia. Eu vi minha irmã que me mandou, uma matéria, né, um artigo falando sobre como aumentou a porcentagem de mulheres com depressão e ansiedade agora nesse tempo de pandemia. E aí aquilo que a gente falou de multitarefa, né, ele se acentuou porque nós temos muitas mães trabalhando em casa, para você ver, tem muitas mulheres, vou falar de um ponto específico, mas outras áreas, mas tem muitas mulheres que são professoras. As professoras estão em casa, com crianças, dando aula, limpando e passando e lavando, porque não querem mais ter uma diarista, porque tem perigo, né, de contaminação. Enfim, e aí o que era multitarefa se acentuou ainda mais. Mas, é como você está falando, você precisa repensar em cada momento da vida os aspectos que você tem, o que você tem de recurso para lidar naquele momento. E isso precisa ficar leve. Eu sempre falo com elas sobre auto-perdão. Até esses dias eu tinha colocado uma caixinha sobre isso, essa semana. E eu falo sobre auto-perdão por quê? Porque a gente precisa aprender a se auto-perdoar todos os dias, porque todos os dias a gente é imperfeito. Vai ter um momento do dia que você vai gritar com seu filho e você não queria ter gritado. Vai ter um momento do dia que o seu marido vai te dar um beijo, você dá licença e vai tratar ele mal que você não gostaria de ter feito. Vai ter um momento que você vai ficar estressada limpando casa, ou você vai tratar alguém, dar uma resposta em alguém, sendo que você estava estressado com outra coisa. Então, vai ter tudo isso. E aí, a leveza que você vai trazendo para isso é esse padrão. Se você acha que está sendo exigente demais, então é você que tem que quebrar um pouco esse padrão de exigência. É você que tem que voltar e, como a Sara falou, né? O que tem na sua mala que está pesado, que dá para eliminar. Aí eu costumo dizer que existem as coisas na nossa vida que são emergenciais, não dá para fazer, pronto, acabou. As coisas que são adiáveis, as coisas que são delegáveis, né? Que é essa ideia da parceria, essa ideia de passar para uma outra pessoa, ou essa ideia de pagar alguém, essa ideia, sei lá, né? E aquilo que é essencial, aquilo que é prioridade também. E aí, agora voltando para essa questão um pouquinho mais da autoestima, eu quero dizer para vocês, se você não se colocar como prioridade, não é o outro que vai te colocar, não é seu marido, não é seus filhos que vão te colocar como prioridade. Percebe? Então, assim, às vezes, tem pessoas que às vezes me procuram, nossa, mas eu não consigo confiar em ninguém para cuidar do meu filho e eu não tô suportando mais. Já recebi muitos comentários assim no meu direct. Tá com o bebê pequeno e cansada, exausta, mas não confia em ninguém para deixar o neném para ficar um tempinho sozinha, ou para ir num salão, ou para ir fazer uma hidratação no cabelo, ou sei lá para quê, ou só para deitar e dormir um pouco, né? E aí eu costumo dizer, mas esse padrão é você que tem que quebrar. Porque assim, então não tem solução? Eu digo que para todas as coisas no mundo, tudo tem solução, tudo. Vai ter pelo menos 2 portas para você abrir. Você pode não querer abrir, igual você falou, você pode não querer pagar o preço daquilo, mas que tem solução, que tem opção, tem. E aí, eu quero dizer para você, se isso, eu costumo dizer que tempo é igual dinheiro, né? Se você coloca na sua cabeça assim,
se sobrar de dinheiro esse mês, eu vou guardar. Não vai sobrar, não vai. Não. Agora, se você disser, se sobrar tempo, eu vou cuidar de mim. Não vai, minha filha, não vai. Você vai ficar com camiseta de vereador mesmo, você vai ficar sem um batom mesmo, você vai ficar com cabelo de laranja mesmo e assim por diante. Porque é isso. E a autoestima, ela é também um cuidado interno. Eu acabei de ver, antes de entrar aqui, eu estava vendo os stories de uma amiga, que até a gente fez a Jaqueline Pacheco, que ela é consultora, a gente fez uma live esses dias, ela é consultora de estilo, imagem pessoal e tal, e a gente fez uma live muito gostosa. E ela postou uma imagem de uma maçã podre, assim, podre não, mas uma maçã envelhecida, murcha, feia, e uma maçã boa. Aí ela colocou assim a pergunta: você se importa com a aparência? Forte isso, né? E aí, você ia escolher qual maçã? Acho que todo mundo, né? Ia escolher uma maçã mais viçosa. Com certeza, eu não ia comer a outra maçã podre, ou amassada, ou murcha, né? Então, o que que acontece? Assim também nós somos. A gente se importa sim, você se importa, tanto é que quando você entra no Instagram, você vê uma mulher bonita, você segue ela. Você vê uma mulher Curte, comenta. e ela se arruma, tá bonita e tal, você segue ela, você não vai seguir uma mulher mal arrumada, suja, que não se arruma, que tá sempre desleixada e tudo mais, o cabelo bagaçado. Não segue! Então você se importa sim com a aparência. E aí eu quero te falar, mais importante do que a aparência de outras pessoas é a sua. E não é por causa do seu marido em si. Claro, se ele é importante na sua vida, ele também merece você com um batonzinho, ele também merece você com uma cara saudável, você com uma roupa sem ser o pijama, mas isso é pra você também. Esses dias, sabe o que aconteceu? Eu vou compartilhar algo pessoal. Eu acordei, foi um dia que eu fiquei muito ansiosa, muito, 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 muito ansiosa. Recebi algumas notícias ruins, né, como todo mundo tem recebido, e foi um acúmulo de coisas assim, eu sei que eu estava muito ansiosa, assim, sentindo fisicamente a ansiedade. E aí foi um dia que eu fiquei do jeito que eu tava, eu não passei que eu não gosto de ficar nem sem corretivo porque eu tenho olheiras, né? Eu fico com a aparência muito branca, muito amarela e tal. E assim eu fiquei, não passei um batom, não fiz nada, não pus um brinco. Do jeito que eu tava, eu passei o dia. E quem te conhece sabe que isso não é comum em você, hein, Paulinha? Às vezes, mas assim, tinha momentos do Sempre dia, sabe, que caprichar, gente. eu, eu passava na frente do espelho e me dava uma sensação de doença, nossa, como eu tô feia, como eu tô doente, como eu tô, sabe assim, me deu uma sensação de doença. Eu sei que aquilo aumentou o que eu tava sentindo. E eu passei o dia mal, até a noite. Quando foi a noite, eu decidi. Eu conversei com meu marido e tal. Eu tava mais estressada, fui tomar um chá, fui assistir alguma coisa para aliviar e tal. E aí eu decidi, eu falei, amanhã, eu ainda falei para ele, falei assim, relaxa, tá tudo bem, amanhã é um novo dia, não tem nada como um dia após o outro, uma boa noite de sono. E realmente, no outro dia, só que a primeira coisa que eu fiz, eu corri, lavei o rosto, passei alguma coisa, um batonzinho, eu senti que o meu dia foi diferente. E eu quero falar para vocês que a aparência externa, gente, e não é isso que eu defendo aqui, vocês sabem muito bem. Eu não sou uma pessoa extremamente vaidosa, não sou. Até tenho uma dificuldade com algumas coisas aí relacionadas a look e tudo mais, mas enfim. Só que eu quero defender também que isso é importante para você. O seu marido, o seu filho, ele merece ver a mãe bonita. Ele merece ver a mãe alegre. Você merece passar no espelho e não querer sair correndo e evitar o espelho. Você merece passar e olhar e se sentir bem, se sentir bonita, sabe? Porque isso vem de dentro. Eu acho que tudo que a gente externaliza, de alguma forma, está ali dentro guardadinho. Né? E a autoestima ela tem a ver, quando a gente foi falando, né, dos passos, você depois, o primeiro mês como fala? Pós-parto, né? O puerpério. O puerpério, isso, a palavra que não estava vindo na minha cabeça. O puerpério, o primeiro mês ali, os primeiros dias e tudo para você se adaptar, tudo bem, a gente se sente mesmo, é difícil mesmo, e estou falando isso porque quem ainda vai ser mãe vai passar por isso. E se você não tem noção de realidade, você vai se afundar no buraco, e nós não queremos isso, né? Eu me lembro muito bem quando a minha irmã teve o primeiro bebê, ela mora em Brasília, ela teve que vir aqui para casa passar uns dias porque ela só chorava. E ela dizia assim, gente, mas a maternidade não é bonita, não é do jeito que passa na televisão, eles não deviam fazer isso. Ela ficava indignada e ela repetia isso todos os dias, ela só chorava. Porque ela falava, as pessoas colocam a maternidade como muito bonito, não é.
E realmente, o primeiro mês eu acho que é o mais difícil de todos, pelo menos no primeiro bebê, né? Na segunda eu já sabia como que era, já foi bem mais tranquilo para mim. Mas no primeiro realmente, porque o bebê ele não tem interação com a mãe, né? E aí, porque o bebê no primeiro mês ele é só realmente necessidades, é dormir, comer, tomar banho, dormir de novo, fazer cocô, fazer xixi, dor de barriga e é isso. Só que você é que transforma, né? E aí a mãe ainda Uhum. fica mais se sentindo mal porque todo mundo chega a dar atenção pro bebê e tudo mais. Então, assim, é momento sim de você se voltar pro bebê, de você se adaptar à maternidade, mas depois disso, gente, tem que passar, né? Tem que passar e você tem que fluir para a vida de novo, né? Entender que tem momentos para o bebê, tem momentos para o marido, tem momentos para a casa. É possível ter equilíbrio. Só não é possível se você pensa que você tem que ser 100% em todos os papéis todos os dias. Assim eu penso. O perfeccionismo é que costuma maltratar a gente demais, principalmente nesse período inicial, nesses primeiros passos, né, Paulinha, da maternidade. Eu costumo falar que o puerpério é como se você entrasse num túnel. Se você para e senta, você não vai conseguir chegar no final desse túnel. E aí parece que essa luz que a gente vê no fim do túnel nunca vai chegar. Então, o que a gente precisa fazer no puerpério é mergulhar nele, porque não há outra forma de se vivenciar, mas caminhar em direção à saída, né? A gente mergulha e depois a gente emerge novamente. Eu quero só retomar, Paula, o seu exemplo pessoal do dia que você não estava se sentindo bem e acabou não se produzindo, e talvez isso tenha até influenciado na forma como você estava se sentindo. E eu percebo o seguinte: você só conseguiu se olhar e perceber que você podia fazer alguma coisa para amenizar aquela angústia, aquela ansiedade que você estava sentindo, porque você não estava vivendo no famoso piloto automático. Que a gente se coloca muitas vezes no piloto automático e a gente deixa a vida levar, é como se a gente estivesse boiando em alto mar e a onda sobe e desce e você simplesmente se sente sendo levada, né? Isso é muito prejudicial para a saúde emocional das mulheres, de um modo geral, e especialmente das mães, porque às vezes a gente acredita que não vai adiantar a gente querer controlar nada, porque a gente não está no controle de nenhuma situação. E aí, por esse sentimento de angústia, a gente de fato fecha os olhos e deixa as coisas acontecerem. E essa não é a melhor forma da gente lidar, mesmo nos momentos mais difíceis, né? A gente precisa aprender a separar o que de fato está no meu controle, aquilo que eu de fato posso fazer alguma coisa para modificar, e aprender a conviver com o restante que não vai depender tanto da gente assim, né? Tem condições no nosso ambiente de fato que vão além do nosso querer ou do nosso fazer, e aí a gente vai ter que, é a velha história do aceita que dói menos, tem coisa que aceitar vai doer menos, mas tem coisa que a gente pode sim assumir as rédeas da situação, e pequenos gestos, pequenas coisas vão nos ajudar a lidar melhor com isso. Então, quando você à noite percebeu que você durante o dia não teve uma atitude de autocuidado consigo mesma, você decidiu conscientemente que no dia seguinte você ia fazer diferente, né? Resolveu o problema, o motivo principal da sua angústia e da sua ansiedade sumiu como num passe de mágica só porque você resolveu se cuidar um pouco mais? Claro que não, a gente não está falando disso, né? Não existe essa varinha de condão e não é um batom, um cabelo arrumado que vai fazer com que os problemas magicamente desapareçam. Mas a forma como você se posiciona diante do problema é que vai fazer a diferença no tamanho que ele vai ganhar. Porque às vezes a gente se vê numa situação em que um problema é tão grande, a gente sente uma impotência tão grande diante dele, e eu costumo até conversar com os meus pacientes e dizer assim: sobe num drone, vamos assumir uma visão de drone, porque às vezes quando a gente está ali no meio do problema, ele é muito maior que a gente. Mas se a gente mentalmente sobe num drone e levanta, e a gente consegue ver esse problema lá de cima, o nosso ponto de vista muda, a nossa percepção da situação pode mudar também, e isso nos faz nos posicionar de uma maneira diferente diante daquela situação, né? Então, assim, uma das coisas muito bacanas da gente perceber isso é a gente sair desse piloto automático, né? Muitas coisas a gente faz no piloto automático, a gente segue o fluxo porque está todo mundo fazendo daquele jeito, a gente segue o fluxo porque às vezes no nosso meio familiar aquilo sempre foi feito daquela forma, mas às vezes não é aquilo que de fato combina com você. Não é naquilo nem que você acredita de verdade, né?
Então a gente precisa parar para se ouvir um pouco mais, se conectar um pouco mais com a gente mesmo, identificar as nossas necessidades, que vão ser muitas vezes diferentes das demais, né? Eu costumo dizer que a comparação é o ladrão da felicidade. Então, quando a gente se compara com a prima, com a irmã, com a amiga, que passou por situações semelhantes à nossa e reagiram de forma diferente, a gente vai se diminuindo, né? Quando, na verdade, o caminho para a saúde é a gente se potencializar, identificar e dizer, não, mas o meu melhor jeito de fazer isso é aqui, e é aqui que eu vou. E isso aí que você está falando tem a ver com autoconfiança, que eu falo que é um dos tripés, né? É um dos do tripé da autoestima, né? É a autoconfiança. Então, eu tive, naquele momento que eu citei, eu tive a autoconfiança de que eu tinha possibilidade, a responsabilidade era minha de mudar o jeito que eu estava. E como você falou, eu não pude mudar a realidade do que estava acontecendo, das notícias, mas eu pude mudar a forma com que eu iria enfrentar isso. Então, não tem a ver com o que acontece com você, mas o como você faz com o que acontece com você, né? E quando eu falo sobre a gente falando sobre a decisão, né? Tudo tem a ver com uma tomada de decisão. É a gente, porque, por exemplo, se você se coloca na condição, eu não dou conta de fazer diferente, eu não dou conta de me levantar, eu não dou conta de me arrumar, eu não dou conta de enfrentar um trabalho diferente, né? Porque tem gente que às vezes insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com isso, eu não dou conta de ser uma mãe diferente, eu só sei gritar com meu filho, porque minha mãe gritava comigo. Então, se você vai colocando eu não dou conta, observe se isso não faz parte da sua fala diária. Se essa palavra eu não dou conta não aparece muitas vezes. Porque se você fala que não dá conta, realmente não vai ser possível dar conta. Né? Porque o seu cérebro, ele acredita em tudo que você fala. Né? O cérebro, ele não diferencia. Outro dia eu tinha visto uma reportagem falando sobre isso. O cérebro, ele não diferencia o que é realidade e fantasia, né? Eu achei isso muito formidável, não tinha ideia disso, né? E por isso que, por exemplo, a gente vai assistir um filme, a gente chora como se estivesse acontecendo ali de verdade e tudo, né? Então, você tem que entender que a sua mente, ela é muito poderosa. Se você fala pra ela, eu não dou conta, se você tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, você vai sim, vai mesmo morrer assim, vai mesmo continuar desse jeito. Então, tira o não dou conta da sua vida e coloca a palavra como. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso tentar diferente? Como eu posso ser uma mãe melhor? Como eu posso me arrumar mais, me cuidar mais, mesmo diante do caos, né? Mesmo não tendo tempo nenhum, né? Da mesma forma que você, como prioridade, coloca outras coisas na sua vida. E aí, gente, você falou sobre a comparação e eu queria trazer isso aqui para dizer para vocês o seguinte, não tem um modelo de mãe excelente. Não tem um modelo de mãe que você tem, nossa, olha, fulana faz que nem a fulana e é isso mesmo e dá certo. Não. Você vai ter que se descobrir no seu modelo de mãe. Né? Outro dia eu recebi uma perguntinha na caixa de perguntas sobre a filha, né? Falando sobre, é possível, eu não lembro direito a pergunta, mas dizia sobre essa questão de, tem jeito de eu ter padrão diferente da minha filha, mesmo eu conseguindo educar, a gente tem padrões diferentes e tudo mais. E eu falei, né, depende muito do que você entende como padrão, né? Mas depende da idade, porque aí já é uma criança, uma pré-adolescente entrando na adolescência aí, né? É uma fase, gente, que você vai ter que se redescobrir enquanto mãe também. Eu sei que tem algumas aqui que são mães de adolescente. Então foi bom ter tocado nesse assunto. E aí você tem que se redescobrir enquanto mãe também. A sua maternidade, ela vai ser única. Não tem ninguém que tem um modelo, que tem um manual que vai te dizer é assim. Não, você vai ter que reaprender todos os dias a se perdoar, porque você vai errar sim. Você vai ter que aprender todos os dias a se doar, né? De formas diferentes. Você vai ter que reaprender todos os dias a ter flexibilidade, né? De algumas coisas que a criança ou que a adolescente vai te pegar como fala? As palavras estão sumindo da minha boca. Vai te pegar de surpresa, né? Vai trazer uma coisa diferente para você que você nunca teve como lidar com aquilo e você vai ter que lidar com aquilo, né? Tem respostas que não vão aparecer de outras pessoas, que vai ser a sua maternidade e tá tudo bem. E a autoestima envolve também a aceitação. A aceitação de como você é. Talvez a fulana tenha um jeito de ser da maternidade, você tem um jeito diferente e tá tudo bem com isso. Tem gente que vai se identificar mais com você, outras com outra pessoa. Eu atendo uma paciente e ela estava me contando que tem ela e uma amiga, no caso é coordenadora dela de um grupo da igreja, tem bebês pequenos, mais ou menos da mesma idade.
e ela se sente muito cobrada por essa coordenadora e as outras pessoas do grupo para continuar participando ativa do grupo. Mas ela está com um bebê de 4 meses, né? E ela sente necessidade de ficar com o filho porque ela passa boa parte do dia longe dele. Só que a coordenadora não se importa muito com isso. Então é o jeito dela e ela se sente cobrada porque deveria estar mais presente e tudo mais. E aí eu trouxe essa ideia para ela, falar, olha, se você continuar comparando e querendo ser como a sua coordenadora, você vai se sentir super infeliz e frustrada com relação ao seu filho. Você vai todos os dias voltar para casa com dor na consciência porque você deixou de ficar com ele para fazer outra coisa. Se ela não se importa, isso é a maternidade dela. Se você se importa, isso é a maternidade sua. Então você assumir quem você é, isso te traz autoconfiança, e isso te traz uma paz impagável, porque é a certeza de que você está fazendo aquilo que o seu coração diz que é melhor para você, para o seu filho, para sua filha, né? Então, eu acho que o caminho é essa leveza de aceitação, autoconfiança, flexibilidade, porque não é porque você é autoconfiante, eu estou fazendo tudo certo, que você também não possa olhar para outros caminhos, olhar para outras formas de lidar com o filho e tentar ser flexível dentro da sua realidade, né? Então, assim, aí vocês vão pensar, é muito difícil, porque vocês falam que tem que ser a gente mesmo, mas não pode deixar de olhar o outro, e psicólogo é tão complicado, né? Aí eu vou falar para vocês por quê. Psicólogo é um bicho que nunca tem uma resposta assim, né? Faz isso. Gente, psicólogo complica. Podia só falar, né, Paulinha? Faz isso que dá certo e pronto. Mas a palavra-chave aqui, gente, é equilíbrio. O psicólogo sempre vai trabalhar com equilíbrio porque tudo é equilíbrio. Na relação com o casal vai ter que haver equilíbrio. Na sua relação com você mesma, você tem que ter equilíbrio. Na relação com seus filhos, você tem que ter equilíbrio. Por isso que nunca cabe os excessos, né? Não cabe os extremos. Nem aqui, nem aqui. Você tem que ir chegando até encontrar o seu ponto de equilíbrio. E eu vejo que para isso, Paulinha, é muito importante a gente trabalhar. E aí a gente, né, no lugar de psicólogo, também bate muito nessa tecla. Não vou fazer diferente, vou insistir também aqui na ideia do autoconhecimento. Eu não tenho como assumir o meu maternar, o meu jeito de fazer as coisas, se eu não sei direito quem que eu sou e como que eu funciono e o que de fato é mais importante para mim. Eu acho que o autoconhecimento também nos ajuda a identificar qual é o momento que a gente está vivendo, porque as nossas prioridades vão mudar de acordo com cada momento da nossa vida. Eu tenho certeza que aquilo que era importante para nós duas, quando a gente estudou juntas há alguns anos atrás, lá na SOGEP, ambas éramos solteiras, não tínhamos filhos, a gente tinha um estilo de vida diferente da vida que a gente tem hoje, né? Então, se a gente fosse perguntar para aquela Sara e para aquela Paula o que era mais importante na vida dela, a gente teria respostas muito provavelmente diferentes das respostas que a gente daria hoje para essa pergunta. Então a gente precisa entender um pouco mais de como que é o nosso funcionamento interno e de como que é ser quem a gente é no momento da nossa vida que a gente está vivendo, né? Quando eu vou iniciar um atendimento, quando eu recebo um paciente novo, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quem é você e em que momento da sua história você está hoje? Né? Porque isso nos dá uma visão de perspectiva. Porque às vezes, você citou aí, né, as mamães adolescentes, às vezes aquilo que eu exercitava no meu maternar, quando meu filho tinha 2, 3 anos, não vai ser a mesma coisa que eu vou fazer quando ele tiver 12, 14, 15, né? Aí ele está vivendo um outro momento da vida dele, eu preciso identificar as necessidades dele que mudaram de lá para cá, para que eu, a adulta da relação, saiba me posicionar de uma maneira diferente, né? Falando agora da adulta da relação, eu quero só trazer... Nosso tempo está quase, né, Paulinha? Está quase no final. Mas eu quero contar uma historinha também, que aconteceu comigo há poucos dias. E aí o meu recado para contar essa historinha é: mamães, vamos parar de dizer que tudo é culpa do cansaço. Eu estou cansada, então eu vou fazer isso aqui dessa outra forma. Eu estou cansada, então eu não vou me cuidar. Eu estou cansada, então... Gente, isso é real, nós estamos cansadas. Mas nós precisamos sair de novo, né? Lá vem eu de novo com essa história. Sair desse piloto automático e identificar, beleza, esse cansaço está me atrapalhando a ser a pessoa que eu quero ser, a mulher que eu quero ser, a mãe que eu quero ser, né? Esse cansaço está me trazendo uma versão de mim mesma que eu não estou gostando. Então, o que eu posso fazer para mudar algumas coisas nesse jogo? O
que eu posso fazer? Que regrinha desse jogo que eu vou mudar para que esse cansaço não me atrapalhe a ser a pessoa que eu quero ser? Alguns dias atrás eu vi uma postagem de uma odontopediatra, que eu não conheço pessoalmente, mas que eu passei a seguir aqui no Instagram. E eu até pensava, né? Não, depois que essa pandemia passar, vou levar a Isabel lá e tal, para ela avaliar. E aí, essa semana, eu vi uma postagem que me surpreendeu muito. Não sei se vocês já viram isso, gente. Acho que não foi só essa pessoa que postou, acho que tem muita gente postando isso e dando risada. É a foto de uma menininha dormindo e uma montagem em cima da foto, colocando um monte de baratinha perto do rosto dela, barata mesmo, né? E aí, na legenda do texto, essa odontopediatra estava contando que estava enfrentando muita dificuldade de fazer a filha escovar os dentes antes de dormir. Então ela pensou nessa estratégia de tirar uma foto da menininha dormindo, obviamente sem barata nenhuma, mas ela fez uma alteração ali na imagem, botou um filtro, eu acho, e incluiu as baratas e depois mostrou para ela no outro dia e disse, olha, você dormiu sem escovar dente, olha o que aconteceu, um monte de barata em cima de você. E a menina ficou completamente apavorada e não se recusa mais, desde esse dia, a escovar os dentes antes de dormir. E aí, Paulinha, eu pessoalmente não curto muito ficar criando treta na internet. Esse também é o nosso ambiente de trabalho, então eu procuro ter uma postura mais profissional. Mas nesse dia eu não aguentei, né? Não aguentei. Cutucou a psicóloga aqui, né? E eu fui lá na postagem e comentei que aquilo não era uma forma saudável, né? De resolver o problema da escovação, porque você corria o risco de resolver um problema e criar outro maior. Porque a percepção da criança das coisas que acontecem é muito diferente da nossa percepção do adulto. Então, a gente como adulto pode até achar engraçadinho, nananana, mas às vezes a criança pode assimilar aquilo como um fato muito gerador de ansiedade, de medo, de angústia, pode desencadear uma série de reações muito negativas na vida da criança, né? Assustar a criança desse jeito. Como você disse agorinha mesmo, o nosso cérebro tem dificuldade de separar o que é real e o que é fantasia. O cérebro da criança, então, gente, não consegue fazer isso mesmo. Então, aquilo entra, né, digamos assim, na vida da criança de uma forma muito agressiva. E aí, a dona da postagem só disse assim, mas eu tô vendo mães tão cansadas que eu não julgo, né? E assim, não é um julgamento. E a gente tá de fato cansada, eu também me coloco nesse grupo aí de mães cansadas, né? A gente tá cansada mesmo, isso é real, não tô negando isso. Mas a gente é adulta e a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isso. Porque senão, em nome desse cansaço, a gente está criando práticas que às vezes, sem perceber, a gente está cavando buraquinhos. E esses buraquinhos vão nos engolir daqui a pouco. Então assim, fico pensando se essa criança aprender a lidar com isso que a mãe fez e seguir a vida dela, beleza. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Que às vezes lá na frente essa criança vai ter alguma dificuldade, às vezes uma queda no próprio rendimento escolar, às vezes uma dificuldade de socialização, né? Então a gente, em nome do cansaço, pode estar criando situações que depois a gente não vai dar conta de lidar. Então, gente, vamos parar de ficar cansada. Como é que a gente para de ficar cansada? Estabelecendo prioridades. A gente não vai dar conta de segurar todos os pratinhos nesse malabarismo. A gente vai ter que soltar pratinho no chão uma hora ou outra, senão daqui a pouco eles todos estão quebrando, né, Paulinha? Então, antes de você chegar nesse ponto de fazer bobagem com você mesma, com a sua maternidade, ou de jogar esses pratinhos todos para cima porque você já chegou no seu limite, antes disso, respira fundo e pensa. Quais são, de fato, os pratinhos que eu preciso manter circulando? Aqueles que, para mim, são inquestionáveis, né? Como que eu vou combinar esses pratos para que o meu maternar, a minha vida, a minha autoestima, a minha autoconfiança permaneçam, pelo menos, no nível adequado, né? Porque aí a gente consegue lidar com as dificuldades com mais leveza, como você disse. Deixa eu ler um pouquinho aqui alguns comentários. Senão a gente se perde. A Mansueme colocou aqui. Sempre achei que eu precisava estar no controle de tudo. Estou trabalhando com essas frustrações. De repente a criança passa para adolescente e tem sua própria vontade. E vê a vida por um outro ângulo. Deixa eu ver aqui. Peraí, bora. Adorei isso. Conscientizar nossa fase. Tá. Então, Mansueme, exatamente. Né? A gente precisa entender, eu costumo dizer isso, por exemplo, você falou de adolescente, né?
Você já foi adolescente um dia, sua filha não foi adulta ainda, né? Então é muito mais fácil para nós nos colocarmos no lugar e entrar no mundo dela do que para ela entrar no seu mundo, né? E essa flexibilidade vai precisar existir, né? Quem tem dificuldade com isso, você falou, necessidade de controle, né? Tem muita gente que tem necessidade de controlar tudo e está em tremenda ansiedade, tremenda depressão agora na pandemia, porque todo mundo percebeu que a gente não controla absolutamente nada, né? A não ser aquilo que depende de nós realmente. Mas essa questão, e eu quero até entrar em um outro aspecto, Massuemi, porque as pessoas às vezes me perguntam isso. Eu costumo dizer, quando a mãe está bem, os filhos estão bem. Quando os pais vão bem, os filhos vão bem. Quando a mãe está bem, os filhos vão bem. Então, o foco tem que ser sempre na gente nesse sentido. Porque vamos pegar lá a ideia do avião. Vocês sabem por quê, né? Se a máscara cair, se acontecer alguma turbulência, a máscara cair, você sabe que a orientação é que você coloque em você primeiro para depois você cuidar, né? Por quê? Porque se você for colocar a máscara no seu filho e você desmaiar, acabou. Você não tem possibilidade de ajudar. Ou seja, partindo desse princípio, a ideia, se eu me cuido, eu vou estar cuidando diretamente dos meus filhos. E aí entra uma questão, por exemplo, tem gente que me pergunta como que eu faço para melhorar a autoestima da minha filha, melhorar a autoestima do meu filho, como que eu faço para que ela seja diferente de mim, para que ela seja mais saudável, para que ela não aceite um relacionamento abusivo como acaba que eu aceito e tudo mais. E eu quero dizer para vocês, a criança, gente, o exemplo, como fala, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? A criança vê, a criança copia. Então, como você quer que a sua filha seja saudável, que ela consiga se colocar como prioridade, se ela vê o tempo todo você se exigindo demais, passando por cima de você para agradar todo mundo, ficando de madrugada até acordado para dar conta de tudo e acordando de madrugada também para continuar, sabe? Fazendo de tudo para ela ser feliz, ela vai continuar tratando você assim e ela vai aprender também a como ser tratada por outras pessoas. Então, assim, se você quer, e aí entrando já num outro aspecto, porque eu sei que isso é uma coisa que importa muito para as mães, né? Dói muito nas mães. E às vezes a gente convence mais por esse lado do que por elas próprias. Se você pensa nos seus filhos, se você quer que a sua filha, que o seu filho seja uma pessoa mais saudável, que tenha relações saudáveis, que saiba lidar de forma equilibrada com todas as coisas, que não seja exigente demais, que não vai desenvolver transtorno de ansiedade, que não vai desenvolver transtorno de... Como é o nome daquele outro? Esqueci agora. Mas que não vai desenvolver transtornos emocionais. É a síndrome do impostor, né, Paulinha? Que às vezes a gente se cobra demais, se exige demais. Exatamente. Que não vai desenvolver outros transtornos emocionais por causa disso. O que você faz? Faça exemplo. Se você quer que sua filha aprenda a se cuidar, se cuide. Se você quer que sua filha tenha boa autoestima, tenha boa autoestima com você. Mostre pra ela se aceitando. Não adianta você ficar num discurso todo dia, não, minha filha, você é linda. Ela tá lá, não gosta do espelho, não quer sair de casa, chora, não aceita o cabelo dela, não aceita o corpo dela, porque tá gordinha, porque isso, porque aquilo. E você tá lá naquele discurso, não, minha filha, você é linda, você tem que se aceitar. Mas ela te vê todo dia esticando seu cabelo porque você não aceita, entrando em roupas que você não entra porque você não aceita, evitando o espelho, evitando as pessoas, se isolando, chorando sozinha e tudo mais. Se ela vê isso, o que você acha que vai ficar na cabeça dela? É o que você falou ou o que ela tá vendo? É o que ela tá vendo. Então, lembrem-se, quando vocês pensarem o que eu faço para melhorar, para ter uma adolescente saudável em casa, eu quero te dizer só uma frase. Se você se cuida, você cuida dos seus filhos. De forma indireta e de forma direta. Né? Vamos ver se tem mais algum comentário. Pessoal, a gente precisa começar a encerrar. O Massuemi falou que amo o seu jeito de explicar. Estou aprendendo devagar e sempre. Que bom. Olha só, a gente precisa ir encerrando. Eu quero que vocês vão dizendo, que sempre chega atrasado para nós. Já vai dizendo, por favor, aí, o que você tirou de mais importante da nossa conversa de hoje, o que você leva desse nosso papo para a sua vida, tá? Enquanto isso, deixa eu só voltar aqui. Eu acho que tinha um comentário importante que eu demorei para parar e passou. Aqui, Enquanto você passou, ela só comentou assim, eu vou comentar isso aí, eu deixo você aí fechando, Sara, né? Para você colocar suas conclusões finais. Fiquei mais feliz depois de tirar a capa da Mulher Maravilha. Olha que interessante.
Isso aqui ela comentou na hora que você estava falando sobre a ideia de multitarefas, né? Da mulher exigente e tudo. Então é Simplificar isso, isso um pouco, tirar a né, cabeça gente? da Porque maravilha quando alguém fala, nossa, mas você não dá conta disso? Não, não dou conta, meu bem. Não dou não, conta. eu não dou conta, e a gente ainda pode dizer, eu não dou conta porque não é a minha prioridade, né? Que às vezes a gente até daria conta se aquilo em questão estivesse no topo da nossa prioridade, mas às vezes não vai estar. Não tem como colocar tudo nesse lugar de prioridade. Então a gente realmente precisa fazer esse filtro e se sentir segura como a melhor forma da gente cuidar da gente mesmo e das nossas relações. Paulinha, então, só considerações finais, né, gente? Ainda nessa ideia da capa da heroína, não é dessa mãe que o seu filho precisa. Não é dessa esposa que o seu marido precisa, não é dessa filha que a sua mãe precisa. Essa perfeita, impecável, que acerta sempre, que a gente tanto quer alcançar, né, esse ideal de perfeição que a gente coloca na nossa cabeça, não é essa pessoa. Que aquelas pessoas que estão aí na sua casa, que convivem com você, não é essa que eles querem, não é essa, né, que as pessoas precisam que nós sejamos. A gente só precisa ser a melhor versão que a gente dá conta de ser hoje. Eu até comentei nos stories meus esses dias que eu escuto uma coisa, eu aprendi a fazer uma aula de yoga pela internet, coisas da pandemia, e a professora fala uma frase que é deliciosa de ouvir, olha, libertador. Ela fala assim, o seu melhor é mais que suficiente. Rapaz, isso melhora meu dia só de escutar, né, Paulinha? Porque às vezes a gente fica nessa ânsia de achar que eu tenho que fazer a mesma posição da professora lá, né, do outro lado da tela, mas ela pratica isso há milhões de anos e eu estou começando agora, então o meu melhor não vai ser mesmo o melhor dela. E o meu melhor é suficiente, é isso que eu posso entregar para o universo hoje, e que bom. Se amanhã eu puder entregar um pouquinho mais, beleza, né? Mas pode ser que amanhã eu entregue ainda um pouquinho menos, porque amanhã vai ser um dia mais difícil e tá tudo bem também, né? Então, meu convite às mulheres, às mamães, é continuem fazendo o melhor que vocês podem, mas deixem para trás um pouquinho dessa cobrança excessiva, dessa exigência dura que faz com que a gente, às vezes, seja o nosso próprio carrasco. Não precisa ser assim, a maternidade é complicada para todo mundo, não tem ninguém que está super bem nesse aspecto. Não, quanto mais você puder confiar em você mesma, em tudo aquilo que você sabe, principalmente aquilo que você sente, melhor as coisas vão se organizando. Paulinha, brigadão pela oportunidade, foi muito bacana esse papo. Acho que se fosse o caso a gente ficaria o resto do dia, né? Tem muito assunto, mas a gente se vê em outras oportunidades, tá bom? Com certeza. Muito obrigada também. Deixa eu só ler aqui os feedbacks. Aí a Rosana colocou que ela tá levando aqui, né? Me cobrar menos. Isso, Rosana. Você vai ver Muito bom. que a leveza que você traz para você, ela vai aparecer na sua relação materna com seus filhos. Isso é fato. E isso vai aparecer também no seu bem-estar. Né? Isso não tem como não refletir. E a Raquel colocou aqui isso, nosso melhor sempre, faça. É, Parabéns pela live, obrigada pela riqueza de informação. Muito obrigada. Que mais? Em busca de nosso melhor, obrigada a vocês duas por nos ajudar. Forte abraço, gratidão. Somos seres inacabáveis num processo de crescimento pessoal. Olha que lindo isso. Exatamente, Nara. Parabéns. O bom da Sara é que ela sempre nos entrega o melhor de si. Ah, Ciro, você é muito. Depoimento suspeito aí, hein, Paulinha? Muito marmelada. Obrigada, marido. Beijo. Ó, se o marido que convive, que dorme junto, acorda junto, tá elogiando, é porque é bom mesmo, gente. Olha só, eu quero agradecer você também. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, o convite foi ao contrário dessa vez, gente. Mas a Sara foi muito especial para mim. No outro momento a gente bate outros papos também. Mas eu quero, da minha parte, o que eu quero colocar para vocês é mais leveza mesmo na maternidade. E tem como? Tem. Né? Vou até dar um exemplo de coisa que eu faço, que tem gente que eu sei que não caberia na vida delas de forma nenhuma, mas eu quero levar. Deus colocou no meu coração para falar isso, então eu vou falar. Deve ser para você aí que tá me ouvindo agora. Tem coisas que eu faço do tipo, entrego meus filhos para minha irmã, para poder pedalar com meu marido. Entrego meus filhos para meus cunhados para poder sair com meu marido. E é isso, sabe? Às vezes eu deixo meus filhos com meu marido para poder dar uma volta, porque eu tô estressada, porque eu tô cansada, porque eu preciso sair um pouco de casa, sabe?
E a gente precisa aprender a confiar nas pessoas, sabe? Aprender a reconhecer. Tem gente que, tipo, nossa, eu até deixo às vezes com a minha mãe, eu deixo até às vezes com a minha irmã, mas é quando eu preciso para trabalhar. Por que que a gente tem ideia de que a gente só pode deixar os filhos com alguém se for para trabalhar? Se for para você cuidar de você, ah, não, eu quero dormir um pouco hoje mais. Ah, eu quero ficar sozinha em casa um pouco. E tá tudo bem com isso, sabe? Então, assim, se aceita mais essa imperfeição, que vai ficar muito mais leve para você.